A Adaga e o Segredo de Salgema, desvende um romance proibido. O sol do meio-dia em Salgema castigava o asfalto, mas a feira de São José pulsava com a energia caótica de sempre. Cheiros de especiarias, frutas tropicais e o burburinho de vozes se misturavam no ar. Pedro, um arquiteto de 30 anos com olhos intensos e barba por fazer, tentava negociar o preço de mangas com uma feirante animada. Ele odiava multidões, mas o fim de semana livre o empurrou para fora de casa. De repente, seus olhos pararam em um estande de antiguidades. Uma adaga persa, cravejada de pedras escuras, hipnotizou-o. Ele se aproximou, fascinado pelo brilho misterioso da lâmina. Uma voz grave e aveludada, que ele reconheceria em qualquer lugar, rompeu o burburinho. Pelo visto, o destino ainda tem um senso de humor peculiar, não é, Pedro? Pedro virou-se bruscamente. Rafael, com seus 32 anos, elegância discreta e um sorriso enigmático que nunca o abandonava, estava ali. Os olhos escuros de Rafael fixos nos dele, com uma mistura de divertimento e algo mais insondável. O tempo pareceu congelar. O cheiro de incenso do estande misturou-se com a fragrância familiar de sândalo que Rafael sempre usou. Rafael, que surpresa! Não esperava te encontrar no meio desse caos. A voz de Pedro saiu um pouco mais áspera do que ele gostaria. Rafael sorriu, um sorriso que antes desarmava Pedro, e agora o deixava em alerta. A vida é cheia de surpresas, meu caro, principalmente quando a gente menos espera. E você, ainda caçando relíquias perdidas para decorar seu apartamento minimalista? Pedro ignorou a provocação. A última vez que se viram, há 3 anos. A despedida foi um turbilhão de gritos, acusações, e uma paixão que se recusava a morrer, sufocada por segredos e desconfianças. Só admirando, Pedro apontou para a adaga. Tem algo intrigante nela. Rafael se aproximou, seu corpo roçando levemente o de Pedro. Um arrepio elétrico percorreu a espinha de Pedro. A proximidade era perigosa. Sim, eu sei, algumas coisas carregam histórias, não é? E algumas histórias nunca terminam de verdade. Os olhos de Rafael desceram para os lábios de Pedro, demorando-se ali por um instante. A tensão entre eles era quase palpável, uma eletricidade bruta que ignorava a multidão ao redor. O que você faz aqui, Rafael? Última vez que soube, estava em Berlim, colecionando peças de arte e corações partidos. Pedro engoliu em seco, tentando manter a compostura. Rafael riu, um som rouco que fez Pedro se lembrar de noites insones. Negócios, Pedro, sempre negócios. E você, ainda construindo impérios de vidro e concreto? Sua reputação me precede, sabe? Pedro sentiu o flerte, o jogo perigoso de Rafael, e uma parte dele, a parte que jurou nunca mais ceder, começou a fraquejar, tentando. E você, pelo visto, não mudou, continua com o mesmo charme. E o mesmo ar de mistério. Rafael inclinou a cabeça, um olhar calculista em seus olhos. O mistério é apenas a promessa de algo mais interessante, Pedro. E o charme? Bem, ele me ajuda a conseguir o que quero. Ele pegou a adaga do expositor, a lâmina refletindo a luz do sol. Seus dedos roçaram os de Pedro, enquanto ele a entregava. Leve-a. Presente. Considere uma reabertura de negociações. Pedro sentiu o peso da adaga em suas mãos, o metal frio contra sua pele. Era um presente estranho, quase uma provocação. Por quê? Rafael se aproximou ainda mais, sua voz agora um sussurro rouco que apenas Pedro podia ouvir. Porque eu sei que, no fundo, você nunca esqueceu o gosto do perigo, Pedro. E eu sinto falta do seu fogo. Rafael virou-se, seu olhar percorrendo o corpo de Pedro com uma intensidade que o fez tremer. Ele piscou um olho e se afastou, sumindo na multidão da feira, deixando Pedro ali,
a adaga misteriosa em suas mãos, e um turbilhão de emoções antigas e perigosas ressurgindo. O apartamento de Pedro era um santuário de design minimalista. Luzes indiretas e vistas panorâmicas de Saugema. Ele estava na cozinha, a adaga repousando sobre a bancada de mármore. Pela 10ª vez, ele tentava se concentrar em cortar os legumes para o jantar, mas sua mente voltava para o reencontro na feira. Que foi essa? Pedro murmurou para si mesmo, frustrado. Ele pegou o celular e rolou a lista de contatos, parando no nome de Rafael. Lembranças fragmentadas de noites em claro, beijos roubados na penumbra de galerias de arte, e discussões acaloradas sobre a vida e a morte o assaltaram. Ele se lembrou da última briga, a desconfiança que corroía o relacionamento, os segredos de Rafael que ele nunca conseguiu desvendar. Pedro soltou um suspiro pesado. Ele se levantou e caminhou até a sala, olhando para o horizonte da cidade. Iluminada, a adaga parecia brilhar suavemente na bancada da cozinha. Havia algo nela, uma energia, que o puxava. Ele sabia que havia mais do que um simples presente ali. De repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha gostado do presente. Ele tem uma história. E talvez, uma chave. Quer descobrir? Pedro sentiu um calafrio. Ele olhou para a adaga, depois para o celular. Rafael sempre foi assim. Jogos, enigmas, e uma capacidade incrível de despertar o lado mais impulsivo de Pedro. Ele digitou uma resposta, com os dedos hesitando sobre o teclado. O que você quer, Rafael? A resposta foi quase imediata. O que sempre quisemos, Pedro. Um bom jogo. E talvez o resto. Pedro fechou os olhos, as imagens de Rafael o inundando. Ele mordeu o lábio. A adaga. A mensagem. O reencontro inesperado. Havia um fio, uma teia que Rafael estava tecendo novamente, e Pedro sentia-se inexplicavelmente atraído por ela. Ele pegou a adaga novamente, a lâmina fria em suas mãos. Havia um pequeno símbolo gravado perto do cabo, quase invisível. Ele o virou e revirou, tentando decifrá-lo. Era um ideograma antigo, que ele já havia visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. A porta do elevador se abriu diretamente para a sala de estar do apartamento de Rafael. Era um ambiente luxuoso, com móveis de design e iluminação suave que destacava peças de arte cuidadosamente dispostas. O ar era pesado com o perfume de sândalo e um toque cítrico, a assinatura olfativa de Rafael. O som de jazz suave preenchia o espaço. Rafael, vestindo uma camisa de seda preta entreaberta, revelando parte do peito e um colar de prata, estava em pé ao lado de um bar elegante, preparando 2 taças de vinho tinto. Seus olhos escuros encontraram os de Pedro no instante em que ele entrou. Um sorriso lento e confiante surgiu em seus lábios. Pontual como sempre, Pedro. Gosto disso. Pedro engoliu em seco. O apartamento era ainda mais íntimo do que ele se lembrava. Cada objeto, cada sombra, parecia sussurrar memórias. Não achei que você fosse um homem de relógios. Rafael entregou uma taça de vinho a Pedro, seus dedos roçando os dele. O contato foi breve, mas a corrente elétrica que percorreu o corpo de Pedro era inegável. Para certas coisas, a pontualidade é essencial. Sente-se. Ele gesticulou para um sofá de couro macio. Pedro se sentou, tentando manter uma postura casual, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Rafael se acomodou no assento em frente, a distância entre eles diminuindo perigosamente. O vinho é um Malbec que você adorava. Lembra? Pedro assentiu, a garganta seca. O gosto do vinho era familiar, mas agora, sob o olhar intenso de Rafael, ele parecia ainda mais inebriante. Lembro, você sempre teve bom gosto para vinhos, e para outras coisas. Os olhos de Rafael brilharam com malícia. E você, Pedro,
sempre soube apreciar. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz baixando para um tom quase sedutor. A adaga. Você a trouxe? Pedro tirou a adaga da mochila, colocando-a na mesinha de centro entre eles. A lâmina refletia as luzes indiretas, quase como se tivesse vida própria. Achei que fosse o motivo do nosso encontro. Além do vinho, Rafael pegou a adaga, os dedos percorrendo a lâmina e o cabo. Seus olhos se fixaram no símbolo gravado. Sim, claro, mas não é o único. Ele levantou o olhar para Pedro, e a intensidade em seus olhos era quase um convite silencioso. O ar entre eles parecia vibrar. Pedro sentiu o calor se espalhando por seu corpo, uma mistura de desejo e nervosismo. Esse símbolo, ele é a chave para um enigma, um segredo que está ligado a um período obscuro da minha vida, um segredo que eu gostaria de compartilhar com você. Pedro franziu a testa. Que tipo de segredo? Rafael sorriu enigmaticamente. Colocou a adaga de volta na mesa e se inclinou mais perto. A proximidade era palpável. O perfume de Rafael inundou os sentidos de Pedro. Um segredo que só pode ser sussurrado no escuro. Pedro, verdades que exigem confiança e calor. A mão de Rafael se estendeu lentamente, seus dedos roçando a coxa de Pedro. O toque era leve, mas Pedro sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Seus olhos se encontraram, e a paixão que eles tentaram ignorar por anos explodiu no olhar de ambos. Entregue, o que você quer dizer, Rafael? A voz de Pedro saiu rouca. Rafael soltou um suspiro baixo, quase um gemido. Sua mão deslizou suavemente pela coxa de Pedro, subindo até a barra da camisa. Quero dizer que há verdades que só podem ser sussurradas no escuro, Pedro. Verdades que exigem confiança e calor. A mão de Rafael deslizou por baixo da camisa de Pedro, seus dedos frios tocando a pele quente. Pedro estremeceu, um gemido baixo escapando de seus lábios. Rafael se inclinou ainda mais, seu hálito quente em sua orelha. Você ainda tem o fogo, Pedro. Eu sinto, e eu quero sentir. De novo. A boca de Rafael encontrou o pescoço de Pedro, um beijo suave que se aprofundou, arrepiando os pelos da nuca de Pedro. Pedro fechou os olhos, as defesas caindo uma a uma. Ele sentiu as memórias dos toques de Rafael, dos beijos, da intimidade que eles compartilharam. O desejo era uma onda avassaladora. Rafael, a adaga, o mistério. Pedro ofegava. Rafael se afastou ligeiramente, mas seus olhos ainda estavam fixos nos de Pedro, cheios de uma intensidade que prometia prazer e perigo. Ele pegou a adaga novamente, apontando para o símbolo gravado. O beijo de Rafael foi retomado, mais profundo, mais urgente, enquanto ele ainda segurava a adaga, o metal frio contrastando com o calor que rompia entre eles. A lâmina era um lembrete silencioso do enigma que os aguardava, um segredo enterrado em um passado que agora se entrelaçava com o presente, em um turbilhão de paixão e mistério. Rafael afastou-se apenas o suficiente para que seus lábios roçassem os de Pedro. A adaga. Este não é um item qualquer, Pedro. O símbolo gravado nela é a marca de uma antiga sociedade secreta de colecionadores de arte. Eles operavam nas sombras, roubando e protegendo artefatos com poderes desconhecidos. Minha família. Eles foram parte disso. Pedro, ainda ofegante, mal conseguia processar as palavras. Sociedade secreta? Poderes? Rafael, do que você está falando? Rafael ignorou a incredulidade de Pedro, os olhos fixos na adaga. Esta adaga é um dos 3 artefatos que compõem o que eles chamavam de óleo de salgema. Juntos, dizem as lendas, eles são capazes de revelar verdades ocultas, de desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados. Meu avô, ele estava obcecado em encontrar todas as peças.
Ele sumiu há anos, e essa adaga foi a última coisa que ele tocou antes de desaparecer. Eu a encontrei, escondida em um dos seus diários cifrados. Rafael aproximou a lâmina do queixo de Pedro, sua ponta fria e afiada. O gesto era tanto uma carícia perigosa quanto uma ameaça velada. Eu vim para essa algema, Pedro, porque o diário do meu avô indicava que a próxima peça do óleo estava escondida em algum lugar aqui. Um lugar que só ele, e agora eu, conhecemos. E essa adaga é o mapa, onde o símbolo aponta, a verdade se revela. Ele traçou o símbolo na lâmina com o polegar, depois moveu o dedo para o peito de Pedro, traçando a mesma forma sobre seu coração. O toque era elétrico, mas há um perigo. Aqueles que buscam o óleo de salgema não são os únicos. Há outros, caçadores de tesouros, sim, mas também aqueles que não querem que esses segredos venham à tona. Minha família pagou um preço alto por essa busca. Os olhos de Rafael se intensificaram, a paixão ainda queimando, mas agora com um novo matiz de urgência e risco. Eu precisava de você aqui, Pedro. Você é um arquiteto, sua mente enxerga padrões, estruturas, segredos ocultos nos edifícios. Você vê o que outros não veem. E eu confio em você, como eu nunca confiei em mais ninguém. Ele abandonou a adaga na mesa, e suas mãos agarraram o rosto de Pedro, seus lábios se chocando com uma intensidade avassaladora. O beijo era febril, misturando o desejo ardente com o perigo iminente. Você está me arrastando para algo perigoso, Rafael, Pedro murmurou entre beijos. E você sempre foi o único a me seguir até o abismo, meu amor. O mistério da adaga é apenas o começo. O verdadeiro segredo é o que faremos juntos para desvendá-lo. Rafael empurrou Pedro suavemente para que ele se deitasse no sofá. Seu corpo sóbrio dele, os beijos descendo pelo pescoço de Pedro. A adaga brilhava na mesa, um convite silencioso para uma jornada cheia de paixão e mistério. A noite em Salgema estava apenas começando. Pedro sentia o corpo de Rafael sobre o seu, o peso familiar e inebriante, e o beijo que prometia tanto o paraíso quanto o abismo. A adaga, antes um mero objeto de curiosidade, agora era um portal para um mundo que ele nunca imaginou. Rafael, com seus segredos e seu olhar intenso, estava convidando-o para uma dança com o perigo. E, para o seu próprio espanto, Pedro não conseguia dizer não. Ele agarrou o rosto de Rafael, aprofundando o beijo, e sussurrou contra seus lábios: você está me arrastando para algo que eu não entendo, Rafael. Algo perigoso. Mas eu confio em você. Um sorriso vitorioso e, ao mesmo tempo, terno surgiu no rosto de Rafael. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos de Pedro. Boa escolha, meu amor. Sabia que você não resistiria à aventura. E ao que nós temos. Rafael se levantou, puxando Pedro com ele. A adaga ainda estava na mesa de centro, seu brilho quase convidativo. O diário do meu avô, Rafael começou, pegando um livro antigo e encadernado em couro de uma estante escondida atrás de uma obra de arte. Ele tem pistas, charadas, e a adaga é a chave para interpretá-las. Cada um dos 3 artefatos do olho de Salgema tem um símbolo, e juntos, eles revelam o paradeiro do próximo. O símbolo da adaga aponta para um lugar em Salgema que poucos conhecem. As catacumbas sob a igreja matriz. Pedro arregalou os olhos. As catacumbas, Rafael, aquilo é um labirinto, e grande parte está selada por segurança. Exato, Rafael. Sorriu, a excitação em sua voz contagiante. Por isso preciso da sua mente de arquiteto. Você conhece as estruturas, as plantas antigas. Juntos, podemos encontrar a passagem secreta que meu avô mencionou em seus escritos. Mas precisamos ser rápidos e discretos. Há outros interessados no óleo de Salgema,
e eles não hesitarão em fazer o que for preciso para obtê-lo. Rafael pousou o diário na mesa ao lado da adaga, abrindo-o em uma página cheia de desenhos e anotações indecifráveis para Pedro. Seus dedos roçaram os de Pedro, enquanto ele indicava um trecho. O óleo de salgema não é apenas um tesouro, Pedro. É uma fonte de conhecimento proibido. Lendas contam que quem possuir as 3 peças pode desvendar segredos ancestrais da própria cidade de Salgema, segredos que a elite local fez de tudo para esconder. É por isso que minha família foi perseguida, e por isso meu avô desapareceu. Pedro sentiu um arrepio. A paixão que os unia estava agora entrelaçada com uma trama de mistério e perigo que ele jamais imaginou. Então, Pedro disse, sentindo a adrenalina começar a correr em suas veias, estamos procurando por um mapa dentro de um diário, escondido em catacumbas, para desvendar segredos antigos de uma sociedade secreta, enquanto somos caçados por outros interessados. Rafael sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. Basicamente, mas com a vantagem de termos um ao outro. E um vinho excelente. Ele pegou as taças novamente, brindando ao perigo, meu amor, e a verdade que nos espera. A noite avançou em Salgema, com as sombras da paixão e do mistério, dançando no apartamento de Rafael. Pedro sabia que estava entrando em algo muito maior do que um simples encontro, mas o chamado da aventura e o fascínio por Rafael eram irresistíveis. A jornada para desvendar o segredo do óleo de Salgema estava apenas começando. A madrugada em Salgema caiu, mas o apartamento de Rafael estava iluminado pelo brilho fraco do diário de seu avô. Pedro, com sua mente analítica de arquiteto, debruçou-se sobre os desenhos e os símbolos, a adaga ao lado, servindo de guia. A cada rabisco, uma peça se encaixava. É um mapa de fato, Pedro murmurou, traçando uma linha tênue no papel envelhecido. Essa sequência de ideogramas não indica um caminho linear, mas sim uma série de pontos de referência dentro da arquitetura da igreja matriz. Pilares específicos, relevos na pedra, até mesmo uma fonte de água desativada que eu conheço. Rafael observava, os olhos fixos na determinação de Pedro. A adrenalina do desafio substituía o desejo ardente por enquanto. Então, as catacumbas não são apenas um labirinto, mas um quebra-cabeça. Exato, Pedro confirmou, apontando para um detalhe. E há uma data aqui, gravada em um dos símbolos. Um dia específico para a ativação do segundo artefato. É para amanhã à noite, durante a festa da Salgema, quando as luzes da cidade obscurecem a entrada, e a segurança é mínima. A revelação trouxe um novo nível de urgência. Eles tinham menos de 24 horas. Preparativos? Rafael perguntou, com um brilho de antecipação. Precisamos de lanternas, equipamentos para desobstrução, e algo para nos misturar à multidão da festa. Pedro respondeu, já planejando os detalhes. E principalmente, um bom plano para entrar e sair sem levantar suspeitas. As catacumbas são vigiadas, mesmo que de forma discreta. Rafael sorriu, um brilho de aventura em seus olhos. Perfeito. Adoro um bom plano. E um disfarce. Ele estendeu a mão para Pedro, que a apertou com firmeza. A parceria, antes movida apenas pela paixão, agora era selada pela busca por um segredo milenar. A noite da festa da Salgema transformou as ruas da cidade em um vibrante espetáculo de luzes, música e multidões. O ar estava perfumado com incenso e comidas de rua. Era a distração perfeita. Pedro e Rafael, vestidos de forma discreta, misturavam-se à multidão. Pedro sentia o nervosismo misturado à excitação. Rafael, ao seu lado, parecia calmo e focado. Mas a mão que ocasionalmente roçava a dele traía uma tensão latente. A entrada das catacumbas ficava nos fundos da igreja matriz,
disfarçada por uma pequena construção anexa, raramente visitada. Usando o fluxo constante de pessoas como cobertura, eles se esgueiraram por um beco escuro. É aqui, Pedro sussurrou, apontando para uma porta de madeira antiga e desgastada, disfarçada pela folhagem. O mapa do seu avô indicava esta entrada de serviço. Com um movimento rápido e habilidoso, Rafael manipulou a fechadura enferrujada, que cedeu com um clique suave. O ar frio e úmido das catacumbas subiu para encontrá-los, trazendo consigo o cheiro de terra, poeira e séculos de história. Eles entraram, a porta se fechando silenciosamente atrás deles. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelo feixe estreito das lanternas. Os corredores estreitos e claustrofóbicos se estendiam à frente, uma teia de passagens subterrâneas. Pronto para desvendar segredos, Pedro? Rafael perguntou, a voz grave ecoando no silêncio úmido. Pedro acionou sua própria lanterna, a luz dançando nas paredes de pedra. Pronto para o que der e vier, Rafael. Ele sabia que o perigo espreitava em cada sombra, mas a proximidade de Rafael, e a promessa dos segredos que a adaga os levaria a descobrir, era um convite irresistível. Eles estavam sozinhos, no coração de um mistério que poderia mudar tudo. A escuridão das catacumbas de Saljema era densa, apenas quebrada pelos feixes de luz das lanternas de Pedro e Rafael. O cheiro de terra úmida e o silêncio opressor eram quebrados apenas pelos seus passos, e o som distante da festa lá fora. Guiados pelo mapa de Pedro, eles se moveram por corredores labirínticos, passando por nichos vazios e ossadas antigas. Aqui, Pedro sussurrou, apontando para uma parede aparentemente sólida. O diário indica um ponto de alinhamento com a fonte desativada. Deve haver uma passagem oculta. Rafael tocou a pedra, sentindo a textura fria. Meu avô era um gênio. Ou um louco. Ele pressionou um ponto específico na parede, seguindo uma instrução do diário. Com um rangido lento e pesado, uma seção da parede girou para dentro, revelando uma pequena câmara secreta. Dentro, sobre um pedestal de pedra simples, estava o que parecia ser um pequeno medalhão de obsidiana, cravejado com o mesmo símbolo da adaga. Era a última peça do olho de Saljema. Quando Rafael estendeu a mão para pegá-lo, um vulto saiu das sombras. Um homem alto e musculoso, com um capuz cobrindo o rosto, avançou. Finalmente, o olho de Saljema é meu. A voz do homem era rouca e distorcida. Rafael empurrou Pedro para trás, sacando a adaga. Não tão rápido. Você não vai tocar nisso. A luta foi breve e brutal. O homem encapuzado era forte, mas Rafael era ágil e conhecia a adaga. Com um movimento rápido, ele desarmou o agressor, que fugiu para a escuridão dos túneis, deixando para trás um rastro de frustração. Rafael pegou o medalhão. Ele era um dos outros, aqueles que buscam o óleo para seus próprios fins, provavelmente de uma das famílias que meu avô investigava. Ele colocou o medalhão ao lado da adaga e, de um bolso interno, tirou um pequeno anel de metal. Os três objetos se encaixaram perfeitamente, formando uma espécie de olho. No momento em que se uniram, uma luz azul pálida emanou deles, projetando na parede uma sequência de símbolos e imagens. É a história de Saljema, Pedro sussurrou, fascinado. Os segredos que a elite local escondeu. Conspirações, traições, fortunas construídas sobre mentiras, e a verdade sobre a fundação da cidade. Rafael olhou para a projeção, depois para Pedro. Meu avô estava certo. O óleo de Saljema revela tudo. Mas agora, o que faremos com essa verdade? De volta ao apartamento de Rafael, a adaga e o medalhão estavam sobre a mesa, a luz azul pálida ainda pulsando suavemente, revelando os últimos segredos na parede. O perigo havia passado, mas a intensidade do que viveram juntos permaneceu. Rafael se virou para Pedro,
A tensão entre eles agora era de outra natureza. Obrigado, Pedro. Você foi essencial. Não teria conseguido sem você. Pedro sentiu o peso da gratidão na voz de Rafael, mas também algo mais profundo. Não foi só por isso que eu vim, Rafael. Você sabe. Rafael se aproximou, o olhar intenso que Pedro conhecia tão bem. Eu sei, e eu senti sua falta, Pedro, mais do que imaginei. Ele estendeu a mão, tocando o rosto de Pedro. O que tínhamos era real, e essa aventura, esse perigo, só me fez perceber o quanto eu valorizo ter você ao meu lado. Pedro fechou os olhos, sentindo o calor da mão de Rafael. As memórias do passado, as brigas, as desconfianças, tudo parecia distante agora, ofuscado pela intensidade do presente. Eu também senti sua falta, Rafael, mas podemos realmente recomeçar? Com todos esses segredos, com esse mundo que você me apresentou? Rafael sorriu, um sorriso que misturava promessa e um toque de mistério. O mundo é grande, Pedro, e os segredos, bem, eles são parte de quem eu sou, mas eu quero que você seja parte disso. Quero que você seja parte de mim de novo. Ele se inclinou, seus lábios roçando os de Pedro. Ainda temos muito a desvendar sobre o óleo de salgema, e sobre o que fazer com essa verdade. Mas, por agora, podemos desvendar um ao outro. O beijo que se seguiu foi lento, profundo, carregado de anos de saudade, e a promessa de um futuro incerto, mas excitante. A paixão que os uniu no passado reacendeu-se com uma nova intensidade, temperada pelo perigo e pela cumplicidade. Pedro sabia que a jornada com Rafael seria tudo menos monótona. Eles tinham descoberto um segredo milenar, mas o maior mistério de todos, o da sua própria relação, estava apenas começando a ser desvendado. A adaga e o óleo de salgema haviam os reunido, e agora eles teriam que decidir se o amor era forte o suficiente para sobreviver aos segredos e ao perigo que os aguardavam. A luz fraca do amanhecer filtrava pelas cortinas, revelando os contornos dos corpos de Pedro e Rafael entrelaçados na cama. A noite havia sido longa e cheia de descobertas, tanto sobre os segredos de salgema, quanto sobre a chama reacendida entre eles. Sobre a mesa de cabeceira, a adaga, o medalhão e o anel formavam o óleo de salgema, agora silenciado, mas com seu brilho sutil ainda visível. Pedro acordou primeiro, virando-se para observar Rafael. A proximidade era um bálsamo para sua alma, mas a realidade da noite anterior pesava em sua mente. Os símbolos revelados na parede eram claros. A fundação de salgema era baseada em segredos sombrios, conspirações políticas e um pacto oculto entre famílias poderosas para controlar recursos e influência. Revelar isso abalaria a estrutura da cidade. Rafael despertou, os olhos escuros encontrando os de Pedro. Um sorriso sonolento surgiu em seus lábios. Bom dia, meu arquiteto de segredos. Bom dia, meu caçador de verdades, Pedro respondeu, com um toque de melancolia. Ele se sentou na cama, puxando o lençol até a cintura, sobre o olho de salgema. O que faremos com isso? Rafael se sentou também, pegando o óleo da mesa. Ele o girou entre os dedos, o brilho das pedras refletindo a luz matinal. A verdade é uma arma poderosa, Pedro, e nem sempre as pessoas estão prontas para ela. As famílias por trás desses segredos, elas são poderosas, Rafael. Pedro continuou. Se revelarmos isso, nossas vidas estariam em perigo. As dores de cabeça que seu avô teve seriam insignificantes comparadas ao que enfrentaríamos. Rafael olhou para Pedro, seus olhos sérios. Você tem razão. Minha família pagou um preço por se intrometer, e eu não quero que você pague o mesmo preço. Não de novo. Houve um momento de silêncio, onde a decisão foi tomada sem ser totalmente dita. A confiança entre eles era palpável,
e a escolha era clara. Então, o segredo ficará conosco? Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael assentiu. Por enquanto, o mundo ainda não está pronto para a verdade sobre Salgema, mas nós a teremos, e ela nos dará um tipo de poder, o poder do conhecimento. Ele colocou o óleo de volta na mesa, mas em vez de deixá-lo ali, ele o guardou cuidadosamente em uma pequena caixa de madeira escura, escondendo-a na gaveta da mesa de cabeceira. E nós? Pedro perguntou, a voz carregada de esperança. Rafael se virou para Pedro, puxando-o para um abraço apertado. Nós, meu amor, temos uma segunda chance, uma paixão reacendida, e um segredo compartilhado que nos une de uma forma que nunca poderíamos imaginar antes. O beijo que se seguiu foi um selo, não apenas de um amor redescoberto, mas de uma cumplicidade forjada no perigo e no conhecimento proibido. Eles haviam encontrado a última peça, mas o maior tesouro era a reconexão entre eles. A teia escarlate, que os havia emaranhado no passado e os puxado de volta, agora os unia de uma forma indissolúvel. Pedro e Rafael decidiram que, por enquanto, o maior segredo que guardariam não era o de Salgema, mas o de seu próprio amor, renascido das cinzas e fortalecido pelo mistério. Fim. Se você gostou da nossa história, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com suas impressões, e se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas como essa. Sua interação é muito importante para nós.